Olá vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto tem levado conhecimento para você que empreende, para você que está pensando em empreender, você que é gestor, que enfrenta aí o dia a dia com tantas mudanças, com tantas leis que acontecem para você ter que se adequar. Você tem que estar preocupado com marketing, gestão de pessoas, com vendas, mas principalmente com aspectos legais, coisa que o empreendedor muitas vezes não conhece e não pode alegar desconhecimento em sua defesa. Então hoje, este podcast ele é muito esperado, este episódio, porque faz tempo que eu venho tentando conciliar aqui a minha agenda com a agenda aqui do nosso amigo Jurandir. E hoje ele trouxe também aqui um aniversariante do dia aqui, né? Seja bem-vindo aqui, é o nosso amigo Rodrigo, não é isso? Jurandir, você que tem contribuído tanto aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos empresariais, trazendo aí dicas, trazendo informações úteis, hoje teremos aqui a oportunidade desse bate-papo para esclarecer para quem empreende quais são os cuidados que ele deve ter. Primeiramente, Jurandir, quem é você aí na fila do pão, como se diz? Quem é Jurandir? Sua formação, de onde você é? Qual é o seu sonho? Quem é Jurandir na fila do pão? Boa noite, Josuel. Boa noite, Rodrigo Belo, meu querido amigo contabilista de Campina Grande. Boa noite, bancada do podcast. Boa noite, audiência qualificada da Bússola do Gestor. Bom dia, boa tarde, a qualquer hora em que estejamos conversando. Um prazer falar com vocês. E é engraçado que eu vou caminhando na praia às vezes de manhã, de 5 da manhã, o cara fala assim, tô ouvindo aqui seu podcast, Josuel. É interessante. Vamos lá. Eu sou, Josuel, um operário do direito tributário. Construí a minha vida carregando pedras da tributação. Por algumas décadas eu fui auditor fiscal do Tesouro Estadual. Depois consegui ser qualificado na OAB-PB e hoje milito na advocacia tributária nos dois contenciosos, no administrativo e no judicial. Como disse, carrego pedras para colaborar com quem empreende. Empreender neste país é uma saga. O advogado tributarista está para este herói como um bombeiro apagando fogo. Faz o compliance que o empreendedor não consegue fazer. Ora, pelo seu estresse do dia a dia, ou às vezes pelo desinteresse de conhecer a ciência da tributação e o seu despreparo em não enfrentar um fisco brasileiro a cada dia melhor equipado. Eu vou voltar daqui a pouco essa metáfora aí do carregar pedra, tá? Eu gosto dessas comparações, analogia, mas antes, nosso amigo aí, Rodrigo Belo, aniversariante do dia. É a primeira vez que você tá aqui o aniversariante, né? Primeira vez. Eu soubesse até um bolo, você não sabia, rapaz? Amigo, quem é você na fila do pão? Foi bom aqui, vai ser muito bacana esse bate-papo aqui, esse bate-bola aqui, porque a gente tem de um lado aqui o advogado, do outro o contador. Você é de Campina Grande mesmo? Quem é você aí na fila do pão, Rodrigo? Boa noite, José. Meu nome é Rodrigo. Pode encostar no microfone, tá? Isso. Você já disse, eu sou contador de formação, um estudioso e entusiasta dessa questão do direito tributário, que eu acho que liberta e salva os meus clientes empresários, né? Nasci em Recife, muito pequeno, com 2 anos ainda, migrei para Campina Grande e lá criei raízes e de lá a gente atende Paraíba e alguns outros estados e venho tentando militar nessa parte do contencioso administrativo com meu parceiro Jurandir, a fim de resguardar o direito dos nossos clientes, né? Então você saiu muito cedo de Recife, não deve ser esporte e nem ser Santa Cruz não, né? Porque já é esporte, é esporte, não é isso? Aí você ficou Galo ou ficou 13, hein? Não, Raposa ou Galo, né? Infelizmente eu torço pro Náutico. O Náutico que acabou de perder a final do Campeonato Pernambucano pro Sport. Pro Sport. Eu estava almoçando com um rapaz lá sexta-feira, né? E ele falou assim, disse, olha, minha namorada nem fala comigo no final de semana, que eu vou pro estádio, eu não quero falar nem com minha namorada, eu quero ver o jogo, sabe? Meu amigo, vamos voltar àquela história do carregar pedra. Por que você se identifica carregar pedra? O que você quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte, Josué. Quando nós vamos
dirigir um veículo automotor, nós fazemos aulas práticas de direção. Vamos pilotar uma aeronave, também precisamos ter horas de voo. Para empreender e dirigir a empresa neste país, eu recomendo que tenhamos muitas horas de estudo e de planejamento tributário. Por quê? Porque, visivelmente, o Estado brasileiro se aperfeiçoou do ponto de vista doutrinário legal e se melhorou espetacularmente do ponto de vista tecnológico. Para arrecadar, né? Para arrecadar. Para devolver não tem a mesma velocidade, não, né? Para arrecadar, ela é uma aeronave. Para devolver, ela é um fusquinha. Pois bem, se o empreendedor não conhecer a si mesmo, ele não prosperará no seu estabelecimento. Nós temos uma estrutura, Josué, de empresa que vai do microempreendedor individual ao contribuinte do lucro real. Conhecer a si mesmo é lembrar Sócrates e é uma pauta de salvação, Rodrigo. Eu quero citar nesse exato momento quem está nos assistindo e for contribuinte do lucro presumido ou do lucro real, já deve ter acendido a sua lanterninha. Neste atual momento, o Estado brasileiro está à procura de sangrar os cofres das empresas para cobrar dela uma tributação federal incidente sobre as subvenções estaduais e municipais. Ora bolas, aquilo que o STJ vem dito reiteradamente, vem entregando uma jurisdição de não tributação. Ou seja, o incentivo, o ICMS não pago por incentivo dos estados para o Tesouro Federal é base de cálculo para imposto de renda e contribuição sobre o lucro. Isso significa dizer que pode inviabilizar uma empresa. Então, carrego pedra na medida em que, se a empresa não se prepara, não procura o Poder Judiciário, não se acautela e entrega esta missão ao profissional advogado, esse profissional vai ter que carregar pedra. Só que ele conduzirá. Ele carregará a pedra e fará a ponte da salvação. Não. Você pode perguntar também, vocês que são aí da técnica, são empresários também, tem suas empresas, tem um restaurante aqui, Alma de Gato, não é isso? Alma Terra, né, rapaz? Alma Terra. Ele tem um restaurante também aqui, muito bom aqui, perto do Clube Cabo Branco, excelente restaurante ali. Contador, como é que você faz, como é que seus clientes hoje usam ou deveriam usar as informações que vêm da contabilidade para gerir? Hoje, assim, vou fazer uma pergunta de 0 a 10. Quantos vocês acham que usam corretamente, procurando o contador para se inteirar das suas obrigações, e quantos procuram somente ali, quanto é que eu vou pagar de imposto? Como é que funciona o dia a dia? Josué, a gente vem acompanhando essas mudanças tecnológicas e está vendo que tem ocorrido uma mudança na percepção do empresário. Questão por cultura, antigamente o contador era aquele gerador de impostos. Para muitos que é o da ficha, né? Para muitos era um custo, mas hoje, com essa intensificação de fiscalizações, com essa questão de digitalização de informações, cruzamentos e tudo mais, hoje tem se tornado cada dia mais estreita essa relação, embora ainda mais distante do que deveria ser. Mas a cada dia vem se estreitando os laços, até porque empreender hoje, se você não tiver um pouquinho de conhecimento ou alguém que lhe instrua, é um caminho muito tenebroso. Então, eu digo que para empreender tem que ter o olhar da águia, a rapidez do raio e a bravura do leão, para você poder empreender. Outro dia eu falei, né? Tem que ter a fé de Moisés, a coragem de Davi e a sabedoria de Salomão, para você começar o negócio. No entanto, o que eu percebo com meus amigos empresários é que muitos acham, pegando a sua analogia aí, né, que
Para você pilotar o avião tem que ter o brevet, hora de voo. Para você pilotar o carro tem que ter aula de direção e ter a carteira. Eles acham que é só abrir também o CNPJ. Então, eu acho que existem duas coisas. Uma, o desconhecimento e o interesse em aprender e as cascas de banana que o Estado é colocando para você cair. Modificam muitas coisas. A gente tem aí, por exemplo, agora, o exemplo mais recente, essa questão do ICMS aqui do Estado da Paraíba, né? Que de repente você taca lá 2% a mais, vários estados voltaram atrás, alguns aí, que até que você falasse um pouco sobre isso, tá? E 2% sobre o faturamento, às vezes é que o cara ganha, o resultado é muita coisa. Eu tenho um amigo que ele demitiu 30 funcionários, bem conhecido aqui no mercado, não vou falar aqui, de 100 e poucos que ele tinha, mais de 25% demitiu. Eu não aguento esses 2%. Então, assim, como é que você vê aí essa separação, tá? Uma, como você falou, é preciso você conhecer, não é ainda o ideal. Isso. Então, esse é um ponto, e assim, eu colocar na conta do empreendedor e o que a gente pode colocar na conta do Estado com a sua fome tão grande de arrecadar. Pois não. Eu não quero ser mãe de Ná, mas eu vou ler a mão agora do nosso técnico aqui, proprietário de um restaurante Alma de gato. Alma de gato. Pode ser Alma Terra também, tá? Veja bem, este empreendedor deve estar cadastrado nas fazendas como microempreendedor individual ou como operador do Simples Nacional. Você está onde aí? Microempreendedor individual. Pronto, começamos a ler a primeira linha. A primeira linha, né? O Depois me viu da Mega microempreendedor... Sena, tá? Amém. É um acima do meio individual, né? Então é simples, ME. Microempresa está no Simples. Se fosse MEI, simplesmente uma recomendação mais do que especial. De cuidado, isso aqui agora é uma prestação de serviço para você, paraibano, paraibana, microempreendedor individual. Cuidado com seu limite de faturamento. A Lei Complementar 123 só lhe permite trabalhar com até R$81 mil. Então, se você faturar aí 82, o que acontece? Você estrangula o limite que a lei lhe permite negociar e você passa para uma categoria subsequente ao MEI, que é o Simples Nacional, o ME ou o EPP, como o caso do restaurante Alma de Gato. Alma Terra, né? Já pegou Alma de Gato. É Alma Terra, mas Alma de Gato é melhor, né? É Alma de Gato, é. Mais bonito. Pois bem. Não, mas nesse caso, ele passa a pagar, a partir de agora, só o excedente, né? Não tem a ver com o para trás, não. É oportuníssima essa sua abordagem. Temos aqui um contador, ele Josué, vai a detalhe. Veja como é cruel a aplicação da lei que veio para ajudar os empreendedores. Por favor, Rodrigo. Isso depende. Se você ultrapassar até certo ponto, você paga o excedente, tá? Só que, dependendo de quanto você ultrapassa, você é expurgado de imediato, de maneira retroativa. Isso é um percentual acima? Isso. Até Salvo engano, quanto? no mês são 10%. Se ultrapassar em vendas 81 mil, e no MEI as vendas não são nem contabilizadas pelas vendas em si, porque eles não são obrigados a faturar. Isso é um cálculo pela compra, que é um valor ainda menor do que os 81 mil. Ele é expurgado, retroage o ano inteiro e fica pendente de todas as obrigações da empresa do Simples Nacional. Ele tem 30 dias para adimplir tudo isso e pagar seus impostos numa alíquota maior, que ele não se preparou para aquilo, né? Visto que aquilo não estava no custo. Se ele não adimplir em 30 dias, ele é punido com multa, com juros, com omissão, inclusive, de declarações. E aí tem aquela história, sempre debate nos grupos, né? Que você, além de ser devedor, né, tem a parte do crime, né? Que recentemente aí foi um debate grande em torno disso aí. Como é que foi? Explica melhor isso pra gente aí. Sim. Trazendo essa resposta de Rodrigo para uma linguagem bem simples, especialmente para o MEI, retroagir significa
voltar no tempo e oferecer o lombo à chibata. Você volta no tempo e, desde a sua origem, você passa a contribuir como se nunca MEI você fosse, pagando a obrigação no degrau superior da legislação, acompanhado com multa. Aí onde está o problema. Se você não conseguir atingir essa quitação, você vai para a inscrição em dívida ativa. Uma vez inscrito, continuadamente inadimplente, você vai para o crime contra a ordem tributária. E no crime contra a ordem tributária, a punição é a prisão de 2 a 5 anos. Aí salve a advocacia tributária paraibana. Nossa banca, se me permite. Fica à vontade. A casa aqui é sua, toda sua. Eu pertenço a uma banca, Eufrauzino Advogados. Tem uma colaboração do ponto de vista de assessoria contábil do escritório de Rodrigo. Nós conseguimos convencer o Poder Judiciário brasileiro de quando um MEI, no caso do restaurante Alma de Gato, Isso. ou de uma microempresa. Nesse caso, nós convencemos o egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba de que, e havendo essa circunstância infeliz para o empreendedor, ele retroaja no tempo, sim, mas cumpra a sua obrigação nos estritos limites da alíquota segregada do ICMS junto no carnê de pagamento único de tributos e contributos, que em número de 7, que formam o condomínio dos fiscos. Todos sabem que uma empresa do Simples Nacional, ao quitar a sua obrigação, está honrando o PIS, o COFINS, o Imposto de Renda, a Contribuição sobre o Lucro Líquido, a Previdência Social, o IPI, o ICMS e ISS, se for o caso. Então, o TJ tem dito, se alguém inadimplir, se alguém for flagrado nessa situação de dificuldade, que se exija desta pessoa o estrito valor do ICMS segregado no PGDAS e não a estúpida e crudelíssima alíquota de 20%. Porque imagine, Josué, um inadimplemento de uma obrigação. Você agora, cujo PGDAS ao todo seria 6, 7 ou 8%, você ser chamado a pagar 20% de ICMS, mais 75% de 20% de multa, mais 10% de honorários de PGE e mais a correção monetária. É para matar o cabo, porque não pode prender. É confiscar. Isso aí, o que acontece com isso, tá? Você acaba inibindo a criatividade, porque ele vai ficar preocupado em não estourar, não posso vender, não posso fazer. E acaba fazendo com que o setor produtivo fique parado algumas vezes em algumas pessoas, porque eu já vi empresário, eu não quero produzir mais para não sair do simples. Então, assim, o Estado ele não facilita para que você possa empreender, para que você possa crescer. Infelizmente, ele inibe o crescimento do empresário e, com isso, o crescimento da cadeia produtiva e consumidora, né? A partir do momento que eu cresço uma empresa, eu aumento a quantidade de empregos. Quando aumenta a quantidade de empregos, é mais gente com dinheiro no bolso para fazer o dinheiro circular no comércio, a economia crescer. Crescendo, todo mundo cresce. Mas, dessa forma, acaba inibindo isso. Como você disse, o empresário tem medo de ultrapassar aquilo, até pela incerteza, né? E quando vê assim, já acontecer com o colega dele aí próximo, fica mais medo ainda, né? Você, como esteve do lado do fisco, você já foi do fisco, não é isso? Você falou aqui, né? Como é que você vê e qual havia real necessidade? Até passou aqui, tem um episódio onde o secretário adjunto explicou a necessidade que tinha que ter por causa de uma pizza que eu dividi, que eu não entendi nada, tá certo? Porque não sei quem é que está compreendendo essas mudanças que vem por aí, que são muitas, mas eu particularmente não tenho nenhuma vergonha, eu não compreendo essa divisão que está acontecendo, porque se eu for procurar ficar estudando, eu não faço meu trabalho no dia a dia, porque é muito complexo. É muito complexo o que está acontecendo. Como é que está o Estado hoje? Necessaria realmente fazer esse aumento? Teria como suportar? Você tem conhecimento disso aí?
Josué, eu vivi a realidade histórica da Lei Complementar 123, que instituiu entre nós o Sistema Simples Nacional. Eu era auditor de militância, feitor de lançamentos. Eu não fui omisso. Eu contribuí muito com meu voto de divergência para que nós aplicássemos com justiça essa legislação. Todos sabem que ficou na incubadora o Simples Nacional por 10 anos. De 1988, com um grito cidadã da Constituição, até 2007, com o advento da Lei Complementar, até 2006, da Lei Complementar 123. Em 2007, um ano após a vigência da lei, a Paraíba já botou suas unhas de fora, o leão estadual, e já foi buscar o INS e o ICMS, então inadimplido. E aí, no debate, eu sempre advoguei para os meus superiores, com os respeitos que eles me mereciam, que o próprio Estado merecia, mostrava que era injusta a cobrança com a alíquota cheia, e naquele exercício nós cobramos com a alíquota segregada do ICMS, que variava de 0,5% até 3,75%. O menor contribuinte do Simples recolhia 0,5% de ICMS e o maior quase 4%. No segundo governo, depois do advento, governo estadual, do advento da lei complementar... Estamos falando de que ano aí? 2007. Tá. Governo gestão Cássio Cunha Lima. Certo. Primeiro ano do Simples Nacional, né? Quando José Maranhão sucedeu a Cássio Cunha Lima, ele manteve essa tese. Empresas do Simples, nós vamos cobrar a alíquota segregada e não a alíquota cheia. No governo Ricardo Coutinho, que estabilizou a nossa economia, que trouxe tranquilidade financeira para o Estado a partir de então, ele foi cruel com os empreendedores. Ele soltou uma portaria onde ele dizia: quem é inadimplido Simples Nacional, na primeira ocorrência, eu cobrarei com alíquota segregada. Na segunda ocorrência, eu cobrarei com alíquota cheia. Tomou gosto e mais tarde ele revogou essa legislação e disse: quem inadimplir no Sistema Simples Nacional será tratado como se do Simples não fosse. Só que aí ele precisou de um ardil, de uma manobra. Ele não pôs o Estado da Paraíba no portal do Simples Nacional. E você, paraibano, você, paraibana, consulte-me, veja se eu estou dizendo asneira. Ainda hoje o Estado da Paraíba não colocou o Simples Nacional no portal do Simples. Porque na hora em que o Estado da Paraíba for residir, for se hospedar no portal do Simples, sua inadimplência terá que ser cobrada por um PG-10, por um documento único para todos os fiscos. E aí, ou se cobra solidariamente para todos, ou se cobra segregadamente para a Paraíba. Jamais de forma alíquota cheia para o Paraíba, levando inclusive a uma preocupação. Contribuinte Simples Nacional, que na Paraíba, por comodismo, por falta de força cívica de enfrentamento legítimo, ou por desconhecimento, quitar uma missão de receita com a alíquota cheia de 20%, mais 150% de multa e mais 10% de IPGE, o que vai acontecer? Ele está adimplindo a obrigação do Estado da Paraíba, o ICMS, um dos 7 tributos do Simples Nacional, e está dizendo: fisco federal, eu estou lhe passando um calote. Vamos traduzir isso aí, tá? Eu sou meio leigo nesse assunto, então vamos traduzir. Acredito que quem está nos escutando também não vai compreender. O que significa não colocar no portal do Simples? Vamos traduzir isso aí, tá? O que significa isso? Posso ser prático? Prático. Vamos assim, Vamos ser prático. Numa linguagem, mas sem ser essa linguagem assim, do leigo, pro leigo, como eu, tá?
que é isso, na verdade? Quero pedir vênia a quem discordar de mim e querem manifestar todo o meu Não, respeito. quem quiser pode só público. comentar lá que a gente discute depois, tá? Pronto, mas eu não vou faltar com a verdade do domínio público. Isso aqui vai ser uma prestação de serviço. Certo. Estou aqui trabalhando para a Fazenda Estadual Certo. de Pernambuco, Certo. ou do Rio Grande do Norte, ou do Ceará. Sou auditor. Recebo uma ordem de serviço Certo. para fiscalizar o restaurante Alma de Gato. Isso. Minha providência. Abro o meu sistema, Certo. o meu aplicativo de Simples Nacional, no ambiente chamado Portal do Simples Nacional, e me cadastro. Estou autorizado pela Ordem Serviço tal a inspecionar os lançamentos do Alma de Gato. Encontrei uma omissão de receita. Exemplo, cartão de crédito, uma venda ou prestação de serviço ou venda através de cartão de crédito, sem a honra de estar na escrita. Certo. Então, encontrei R$10.000. Então, como eu abri o portal do Simples, estou trabalhando com a empresa do Simples, eu identifico qual a alíquota desse Simples durante 12 meses, supor que seja 5,5, 6, 6,5, Tá, 7. certo. Escolho a alíquota majorada e aplico. Certo. Cobro a omissão, recebo aquela obrigação, Certo. remeto-a para o Comitê Gestor do Simples Nacional, que devolverá o seu a seu dono. Dá a César o que é de César, Certo. dá a Deus o que é de Deus. Parte daquele que eu cobrar 6, 7 ou 8 vai para PIS, COFINS Certo, e certo, CMS. certo. Na Paraíba é assim. A Paraíba não está no portal do Simples. O auditor pega a ordem de serviço, encontra essa ocorrência, que é uma ilicitude, e diz: essa omissão de receita eu vou te cobrar pela legislação de todos, das empresas comuns. Vou te cobrar 20% de ICMS, 150%. Mas ele paga do outro lado ou fica tudo pra ele? Fica tudo para ele. O quê? Tudo para ele. Um pra eu. Eu aprendi com o Luiz Gonzaga, foi? Um pra eu, um pra tu, um pra eu, um pra eu, um pra eu, um pra eu, um pra eu. Isso, o seu Olha, blog está sendo prestação de serviço. Agora ficou claro agora, tá? E isso juridicamente tem conseguido derrubar? Não tem? Como é que esses casos têm sido tratados? Tem tido algum caso jurídico? Como é que o juiz está decidindo a respeito disso aí? Rodrigo, ele, quando conversa comigo, ele me faz essa pergunta e eu tenho mostrado a ele os avanços. A grandíssima maioria das empresas do Simples Nacional, quando se infelicita, se indigita, quebra, ela faz a prática do avestruz. Põe a cabeça sobre a terra, dentro da terra. Quem tem coragem de forma cidadã, cívica, enfrentar, está obtendo no Poder Judiciário uma jurisdição que diz: o Estado da Paraíba não é competente, não é parte legítima para cobrar para si a alíquota cheia. E aí, Rodrigo, você deve convir comigo que os empresários, quando eles quebram, tá certo? Eles não têm nem botar a cabeça, porque eles estão preocupados com uma conta daqui, um juro dali, um banco dali, que ele nem se atenta para para diminuir a dívida dele. Se você, como contador, não orientar e levar até um advogado para ir entrar na justiça, ele acaba ou pagando ou ficando com aquela dívida por um bom tempo, mas ele não tem esse conhecimento. Por isso essa importância, eu acho que para você que está nos assistindo aqui, entender. Tá certo que você tem deveres, mas tem direitos também. Porque o que acontece, assim, hoje eu não lembro quando foi que eu tive uma fiscalização, faz muito tempo, tá? Mas no passado a gente tinha quase todo ano, tinha fiscalização. Às vezes a cada 6 meses, na verdade, o fiscal vinha. Hoje em dia ele espera a documentação, a gente manda. Eu peguei um fiscal eu ganhei uma ação contra a prefeitura, né? De ISS. Aí vieram, o que acontece? A minha atividade eu pago deduzindo os eventos indenizáveis, que é o que eu pago por dentista.
Então é para eu pagar, se eu arrecado 100 mil e paguei 50 mil dentista, é pagar o ISS somente sobre 50 e não sobre 100. E eu pagar sobre 100. Aí tem a súmula já, tudo. Mas para você ter direito, tem que entrar na justiça. Uma coisa que já tem jurisdição. Você não faz iniciativa. Aí entrei em 2009. Sabe quando veio sair? 2019. Foram 10 anos empurrando com a barriga isso aí. Vieram na minha empresa na época, fizeram uma retaliação, pediram até a cor das baratas. Eu quero todos os contratos, pode dar os contratos. Aí ele disse assim, ó, você era para ter descontado o dentista, esse valor para pagar. Aí me multaram na época em 600 mil. Eu disse, tudo bem, se é para ter descontado, então me diga quem está devendo, eu vou pagar 2 vezes. Sim. Aí caiu para 80. E assim eu recorri, até hoje está rolando lá, esses para eles provarem que o cara está devendo. Que eles multaram em cima de tudo. E agora o curioso é que multaram até aquele que eu mostrei a nota fiscal. Ó, esse está pago, porque eu tinha uma empresa que prestava serviço para mim, que era minha mesmo, né? Que era a clínica. Está aqui pago. Ó. E mesmo assim o fiscal foi lá e multou naquilo que eu mostrei a nota fiscal. É incrível isso. Josué, incrível. O estado da Paraíba sustenta uma narrativa... No caso foi prefeitura, esse caso. Sustenta uma narrativa de que o inadimplente do Simples não passa de um ser comum, que não é um privilegiado do Simples. Portanto, como Simples, não deve ser tratado. Se você me permite, eu queria mandar um aconselhamento aqui. Fique à vontade, o microfone é seu, a casa é sua, o amigo é seu, agora é meu também, aniversariante. Meu empresário, meu conterrâneo, paraibano e paraibana, você não põe no balcão, por força de lei, o Estatuto do Consumidor? Na sua cabeceira, no seu leito de dormir, ponha o Estatuto da Microempresa? Ele não vai saber ler aquilo, não. A literalidade da resolução Tá fácil entender? do comitê gestor é simples. É vedado ao Estado, enquanto ente tributante, fazer, às vezes, de dono do Simples. Sabe quem é a bússola gestora do Simples Nacional? É a Procuradoria da Fazenda Nacional. Até as calçadas do centro administrativo sabem que é o comitê gestor quem atribui exclusivamente, repito, competência à Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrar as obrigações do Simples. A Procuradoria Nacional pode delegar poderes para as procuradorias regionais fazerem as vezes dela e cobrar para o Estado da Paraíba. Só que, com essa delegação, o delegado, a autoridade delegada, se vê na obrigação de cobrar de forma solidária. Porque ninguém recebe delegação para atrair outrem. Na hora que a Procuradoria da Fazenda Nacional delegar poder para a Paraíba cobrar o tributo, não vai admitir que a Paraíba cobre para si e deixe em calote o próprio outorgante. É impressão minha ou o Estado, a prefeitura, eles são, abre aspas, contra o Simples, fecha aspas? Queria que não existisse isso aí. Porque, assim, tudo que eles fazem é para tirar do Simples, para jogar, para poder cobrar mais. A arrecadação fora do Simples ela é bem maior, né? Uhum. Então, eles realmente têm interesse que as empresas sejam tributadas fora do Simples. Inclusive, existe um sublimite no Simples Nacional, né? O limite do Simples hoje é 4 milhões e 800 mil ano, mas quando você chega em 3 milhões e 600, você é tributado de ISS e ICMS fora do Simples, né? Você já perde a benese. E trocando meio em miúdos, isso que o doutor tá explicando, é basicamente o seguinte: aquela empresa do microempreendedor, a empresa de pequeno porte, quando opta pelo Simples, ele deixa de pagar uma guia estadual e passa a pagar uma única guia federal. Então, aquele todo, pago naquela guiazinha que você recebe, o DAS, ele passa a ter uma competência federal. E o ente federal, no caso o governo federal, é que tem a obrigação de repartir. Logo, o Estado da Paraíba, naquela cobrança,
que é diferente, inclusive, da cobrança do imposto de fronteira, que aí ela teria legitimidade para cobrar, tá? Mas do imposto sobre a venda, ela perde a legitimidade. E o que é que ela precisa fazer? Isso que o doutor está explicando. Ela precisa assinar um convênio com a Procuradoria Federal para se habilitar a fazer a cobrança, e aquela cobrança não seria para ela, mas ela se habilita como parte interessada em fazer a cobrança dentro do sistema do Simples Nacional, como explicou o doutor, sistema que chama Cefisc, e ele, toda a fiscalização que ele levantar, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal, é feita dentro daquele ambiente, para o valor que for levantado ser cobrado dentro da alíquota do Simples. E aí vai ser adimplido dentro do documento federal, e o ente federal, que é parte legítima para cobrar, depois divide os valores, e se tiver que atribuir uma cobrança, é feito por ele, dívida ativa federal e no mais. Hoje, o Estado da Paraíba não faz isso. O Estado da Paraíba não se conveniou, certo? Porque acha mais interessante... Mais estados não se conveniaram ou só a Paraíba? Tem mais, sabe dizer? No Nordeste, só a Paraíba. Só a Paraíba. João Pessoa, município, sob o ponto de vista de ISS, se conveniou. Ou seja, João Pessoa é apta a fazer a cobrança dentro do Simples Nacional, mas o Estado da Paraíba não se dignou a fazer o convênio. As entidades não chegam para sentar, para conversar com o governador, com o secretário, explicar a importância disso. Ninguém está lutando por isso, não, gente. Josué, eu vou te responder. Ou as entidades hoje em dia só querem ficar lá, os patriotas, as dinastias. Eu quero te responder e quero me inspirar também na pergunta anterior. Você perguntou, o Estado desama o seu Simples Nacional? Falta amor dos governantes ao Simples Nacional? Por que essa perseguição? Eu vou tentar te responder. Nós somos em torno de 132 mil pessoas jurídicas inscritas no cadastro paraibano. Nós somos em torno de 92% Simples Nacional. MEI, CIMEI, Simples Nacional. Nós, juntos, 92%, só comparecemos com 12% da receita líquida própria. 12%. Esse é o que me parece, a apatia nasce daí. Só que nós somos apenas 12% da receita total, mas nós somos 86% dos empregos paraibanos. Tem isso também, tem isso, né? Eu vou fazer... eu queria ver com vocês o seguinte, tá? Existe MEI, Simples, aí Simples Nacional, é isso? Aí lucro presumido e lucro real, não é isso? Há um pequeno conselho para cada um desses, mas antes eu tenho aqui uma questão para falar com vocês, sabe? Eu ando o Brasil todo e adoro o meu Nordeste, defendo o meu Nordeste. Então, assim, eu não tenho esse negócio de eles contra nós, sabe? Tanto que eu digo o seguinte, ganhou o presidente, o prefeito, o vereador, vamos torcer que dê certo, seja ele quem for, e não torcer pelo jacaré. Então, eu quero deixar isso para deixar claro que não tem aqui nenhuma comparação, João Pessoa, Campina Grande, da minha parte não existe isso. Mas a prefeitura de Campina Grande, a qual eu pedi ajuda a vocês dois que são de lá, para me ajudar com o processo lá, desde 2018, eu acho. Tecnologicamente, é um contrassenso. Inclusive a Campina Grande, que é um celeiro de automação, de digitalização dos seus respectivos processos. Isso é uma impressão minha ou vocês também percebem isso também? Infelizmente, José, essa é a realidade. E em Campina Grande a gente sofre, vem sendo punido pela administração pública municipal em vários aspectos. Eu vou dizer a você, hoje eu estou com um processo há 30 dias de uma renovação. Eu estou há 3 anos. Mas veja, uma renovação da Alvará, o pedido de taxa, ou seja, eu pedi a taxa para iniciar o processo de renovação há 30 dias. E eu não consegui receber a taxa. Quando a gente procura o órgão responsável, eles alegam que não tem pessoal.
Não tinha secretária, não tinha nada. É difícil. Outra coisa, e assim também sem querer alimentar discussão entre as cidades, mas hoje as taxas que se cobram na cidade de Campina Grande são absurdas. E quando a gente vem para João Pessoa, muitas dessas taxas são inexistentes. É complicado hoje você incentivar um prestador de serviço a estar em Campina Grande. Eu procuro, eu vou pouco, tá? Mas já tive muito aqui no passado, mas hoje em dia, tudo que a gente faz aqui tem uma facilidade muito grande na Prefeitura de João Pessoa, sabe? Campina Grande, eu tenho muita dificuldade. Dificuldade, assim, eu tô com 3 processos lá. Um deles, pra você ter uma ideia, eu posso pagar o meu ISS deduzindo que eu pago o dentista. Certo? Desde 2018 eu não consegui implantar, ainda estou pagando cheio. Aí parei de pagar para fazer um encontro de conta. Sabe o que aconteceu? Me multaram. Tentei fazer não, que eu estou pagando. Aí fui lá, tive que parcelar o alto, a inflação. Estou pagando e não recebo. Eu tenho a sentença transitada e julgada. E eu não consigo implantar. Vou até marcar. Já falei, já fui para lá, para cá. Já me aborreci. Eu vou pedir para executar. O outro é para. Me diz aí um relatório quanto foi que eu paguei. Para poder fazer a minha, para pegar meu direito. Eles não dão. Então, assim, é uma coisa incrível quando a gente precisa da prefeitura. Eu vou lá falar com o secretário, não sei se é só comigo, se é. Por isso eu fiz essa pergunta. Porque, assim, Campina Grande está na vanguarda, sabe disso aí. O Brasil todo conhece Campina Grande como uma cidade tecnológica. É um orgulho de Campina Grande, inclusive. Sim. E a prefeitura não corresponder a isso. Josué, eu quero fazer uma meia-culpa. Acompanho e concordo com as palavras de Rodrigo, mas eu quero fazer uma meia-culpa. A história de Campinas, as 3 últimas décadas, tem revelado uma apatia, um desprezo até das lideranças empresariais no enfrentamento cidadão aos interesses perante a administração. De tanto falarmos nisso ultimamente, nós conseguimos colocar no primeiro escalão da prefeitura uma pessoa ligada à associação comercial. A nossa vice-presidente Tâmila Fama é hoje secretária do Desenvolvimento Econômico. E ela, indicada, sugerida, recomendada, apoiada, prestigiada pelo empresariado de Campina Grande, ela tem discursado e dito: procure a minha secretaria. Eu procuro ela. Posso ir? Ela me atende? Eu pego pela orelha do problema. Ela me atende se for lá? Com certeza. Então eu vou. Com certeza. Eu vou porque, meu amigo, eu já tenho mais horas de prefeitura do que urubu de voo, viu? Fora minha contadora, minha funcionária tem lá. Às vezes, o que eu já fui lá, esses 3 anos, macaco não pula em 10. E assim, você se aborrece, você... Aí vem pra semana, aí você não tá, não sei o quê. Tem um rapaz, não vou citar um dele aqui, parece que tudo é na cabeça daquele rapaz lá. Procure fulano. Não sei se você sabe o que eu tô falando, sabe? Parece que a prefeitura... Campinas não tem um código tributário do município. Mas eu vou lá, vou pedir ajuda. E assim, fica aqui, assim. Eu sempre vou falar e sempre falarei, não é uma crítica assim, para melhorar, para fomentar o setor produtivo. As entidades, você falou agora aí, assim, hoje eu estou com um projeto aí a nível nacional das minhas empresas e a entidade que eu era presidente podia ser reeleita agora, o Programa Paraibano da Qualidade, mas eu passei a bola. Primeiro que eu acho que tem que renovar, isso é uma opinião minha. E também porque eu tenho outros voos aí para alçar. Mas eu sinto falta de entidades fortes que possam defender o empresariado verdadeiramente. E aqui vai um elogio a Campina Grande nesse ponto aí, nesse quesito. Eu sempre digo isso por onde eu ando. Eu estava numa sexta-feira à noite em 2011, foi 2012. E a Associação Comercial estava discutindo lá sobre a questão hídrica de Campina Grande. Eu me lembro ainda. Os dados, alguém lá tecnicamente mostrando com a universidade que se não viesse a transposição nos próximos anos, Campina Grande poderia colapsar. E não tinha como abastecer a cidade de poço, pegar água de onde?
porque o açude foi construído para 200 mil pessoas, foi 400 mil, aquele entorno ali já tem mais de 700 mil na época, algo assim que se beneficia. Os índices pluviométricos têm diminuído. Se eu falar alguma palavra errada aqui, tu me corrige, viu? Certo? O assoreamento, tá? Então, assim, e numa sexta-feira, aqui a gente marca uma reunião de empresário aqui em João Pessoa, poucos vão. As entidades aqui, o empresário, ele não vê que a entidade é um local onde ele pode expor a sua opinião e juntos buscarem soluções. As entidades poderiam, eu tinha esse sonho muito grande, achava que depois da pandemia a gente ia conseguir isso, tá certo? Que as entidades, elas fossem mais fortalecidas para poder assim, essa questão de defender parece que é um do lado da mesa, outro do outro. E assim, andar de mão dada juntos, sugerindo. Eu tive a oportunidade lá pela CDL de conversar com esse candidato a prefeito. Todos eles, né? Eu dei a ideia, o Nivaldo aceitou e trouxemos lá para conversar cada um, ficamos com mais de hora. E eu falei para o candidato Cícero Lucena: Cícero, nós vamos entregar uma carta de intenção a cada um de vocês aí. E ele me respondeu, sabe o quê? Eu digo que eu sempre digo assim, não tem papo na língua não, sabe, cara? Todos vão assinar. E depois nenhum vai cumprir, Josué. Nem vai cumprir. E eu disse a ele: tivesse caba de coragem, podia não cumprir, mas sossego vocês não teriam, não. Porque se eu comprar e não pagar, eu vou ser negativado. Eu vou pro SPC, eu vou pro Serasa, pro Boa Vista, vou me associar a essas empresas que tem aí tudinho. Se você vem aqui, pede seu voto e promete algo e não entrega, e fica por isso mesmo, então, assim, eu acho que falta dos empresários uma coalizão de unir as entidades, tá certo? E dizer assim, ó, e ajudar em um plano de Estado. Um plano de Estado. E não plano de governo. Plano de governo é voo de nem de 4, é de 2 anos. Porque ele dá um voo, aí quer dar o outro salto. É como eu falo sobre o Centro Histórico de João Pessoa aqui, que é tão debatido. Eu já desisti de debater com o pessoal, porque eu digo, não adianta. Não adianta, nenhum governo, nenhum prefeito, nenhum presidente, ninguém vai conseguir resolver o problema do Centro Histórico se você esperar pelo poder público. Agora, se fizermos com a sociedade civil organizada um plano de Estado, dizendo assim, ó, no seu governo, essa sua participação aqui, em 15, 20 anos, nós teremos um lugar diferente. É nisso que eu acredito, sabe? Porque, assim, o que a gente vê, quando você vê sua fala aqui, né? Parece que, alguém já disse outro dia, né? Que quando alguém que produz tem que pedir permissão para quem não produz, sim, a coisa tá ficando feia. Esse é o meu sentimento. E o de vocês, qual é? A mesma coisa. Você há de convir que o empoderamento das pessoas, o envelhecimento das pessoas empoderadas, isso é um câncer. O câncer da política. As pessoas empoderadas e eternizadas no poder, elas se acomodam, se elocupletam, fazem dinastia, ramificam, colocam parentes no poder e esquece o seu ofício de brigar pelos contribuintes. Estamos vivendo um momento histórico em Campina Grande, mas traumático. Nós mudamos o rumo da administração, da Federação da Indústria, mas precisamos cortar na carne, vamos buscar no judiciário. Só para quem está nos assistindo, porque isso aqui fica para a eternidade, tá certo? Que daqui a 10 anos, 100 anos, 200 anos, alguém pode ir lá fazer uma pesquisa e ouvir nosso podcast, né? Estamos gravando hoje, dia 10 de abril de 2024, não é isso? Isso. Ontem, dia 9, foi feita a eleição da FIEP, depois de 30 anos, não é isso? 30 anos mesmo? 30 anos. 30 anos conseguiram colocar um novo presidente. Quero desejar aqui boa sorte. Nem o conheço, mas eu torço pelos números, pelo estado melhor. Chama arrepio quando eu falo, porque é de coração. Pode continuar. Mas tem que ser de coração. Você convidou as pessoas para fazer história com marco temporal e eu vou agora para o passado. A FIEP de Campina Grande
foi criada, instituída em 17 de agosto de 1949. Passou nas mãos de pouquíssimas pessoas. De Domiciano Veloso Borges a Agostinho Veloso Borges e a Benevides Gadelha. Só. Que isso na prática traz pessoas empoderadas e envelhecidas se necrosam na visão do fortalecimento empresarial e ficam obesas nas vantagens que a política concede a quem se acomoda. Faço votos do que é o atual presidente. A primeira coisa que ele faça é lutar para mudar o estatuto e dizer rotatividade de poder. Ninguém vai envelhecer se empoderando na cadeira. Vamos fazer o rodízio, porque aí, nesse sentido, pessoas vão pensar em conjunto. Não se justifica empresário não lutar em favor de empresário. Complicado quando se juntam para advogar em causa própria, né? Então é importante isso, que seja boa sorte aí para quem está chegando, Cassiano, né? Que seja de sucesso isso, mas que possa ser votado um novo estatuto e que tenha, de fato, lá em efetivo uma rotatividade, uma mudança no comando, até para oxigenar, né? Eu tenho um menino que trabalha comigo, que é meu conterrâneo, ele disse: meu nome é Cassiano, mas para trabalhar, Cassioto. Cassioto. Para beber, meu nome é Cassiano, tá? Para trabalhar, você é Cassioto, tá? Josué, nós temos hoje na Paraíba uma litigiosidade fantástica. Enquanto somos o estado mais equilibrado financeiramente da região Nordeste, rating A por anos seguidos, somos uma beleza, um exemplo de gestão financeira. Nós somos o inferno de dívida ativa tributária. Nossa dívida ativa tributária, os contribuintes devem ao estado da Paraíba algo em torno de 14 bilhões de reais. O quanto desses 14 bilhões é dívida e o quanto são dívidas que já prescreveram, que pode ser derrubado, o que é real e o que se consegue? Porque, por exemplo, o que eu considero não real, tá? Na hora que eu cobro sobre que eu uso aí um machado para arrancar as vísceras de um camarada que ele não deve, tá certo? Eu considero isso uma dívida, uma cobrança, eu vou chamar de ilegal, tá? Tanto que o judiciário derruba em alguns casos. Desses 14, quanto é real essa dívida e quanto pode ser derrubado? E procura aqui o seu escritório para derrubar esse negócio. Rodrigo, Josué incorporou, baixou o espírito de Marial, tá? Você faz. Essa pergunta eu acredito, sempre levantada por ele. Josué. Para lhe dar a palavra, com certeza há mais gordura do que músculo nesse corpo. Há muito mais. Agora saiba, num processo de transação tributária, num processo de refis, 1 centavo que entrar no estado da Paraíba de um inadimplente, homem de bem, que não pôde pagar sua conta por conta dessa obesidade mórbida das contas de dívida ativa, esse centavo valerá pelos 14 bilhões de reais. Esse levantamento, eu acredito que nunca foi feito de valores exatos. Mas se a gente levar em consideração... Alguns casos conhece, né? Essa questão de 92% das empresas do Estado, cerca de 92% serem do Simples Nacional, e a gente imaginar que a cobrança do Simples Nacional está majorada aí em torno de 12%, ou seja, eles estão cobrando aí o triplo do que deveria, às vezes até mais, nessa questão de cobrar a alíquota cheia do contribuinte do Simples. A gente pode ter aí pelo menos uns 30%, sendo generoso, 30% de dívida que não condiz. Gente sendo, inclusive, respondendo penalmente hoje por uma dívida que ele nem deve. Então, mas eles sabem disso? Essa é a luta para tornar
podemos fazer um evento tributário, tá? De esclarecimento da sociedade, tá é o que certo? vem se Pode lutando. marcar. Eu estou fazendo alguns eventos, fiz um agora em parceria com o pessoal do Sim Contábil, né? Fizemos aí sobre a reforma tributária. Vamos fazer em Campina Grande, provavelmente dia 3 de maio. Vamos fazer um evento lá no Sesc. Tá certo? Ou no Sesc, ou na Associação Comercial. Eu tinha falado para fazer na FIEP, mas com essas mudanças aí, não sei se a gente consegue o auditório, para tentar esclarecer um pouco sobre a reforma tributária. Podemos bolar um evento aí sobre pegar isso aqui e levar para um outro âmbito, de debate o dia todo, para esclarecer. E aí quem quiser faz com você, ou qualquer outro advogado que queira fazer. Mas eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho para esclarecimento, sabe? Josuel, você sabe quanto é a receita própria mensal arrecadada na Paraíba? Não, sei não. Nós estamos superando mês a mês o patamar de 800 milhões de reais. Quando eu falo em receita própria, está aqui o contador especialista para me ajudar, eu estou falando do ICMS, eu estou falando do IPVA, do ITCD. A massa PVA de carro, ITCD de transferência entre imobiliária. Nós estamos seguidamente batendo recorde. A Cefaz tem essa láurea, merece esse aplauso. Vem batendo recorde histórico de arrecadação. Há mais de 6 meses que estamos acima de 800 milhões de reais. A nossa expectativa para o mês recém-findo é de 840 milhões de reais. Quando você fala, eles sabem dessa dívida de 14 bilhões? Eles sabem que pode recuperar um crédito tributário, salvar a empresa? Sabem, ao meu modesto ver. Eles não se sentem suficientemente provocados aí nesse caminho, porque eles não precisam desse dinheiro. Não, mas eu estou falando, mas assim, se o empresário sabe, tem gordura que pode... mais nesse sentido, né? Porque desse valor de dívida, o Estado, com o aparato que tem, sabe que em algum canto tem essa dívida. Agora, eu falo assim, o empresário sabe que ele pode reduzir a dívida dele, entende? Ele não sabe. Quando ele procura o advogado tributarista, a primeira coisa que ele pergunta é o seguinte: doutor, tem como abaixar essa conta? Minha conta, doutor, quando nasceu, ela era 20 mil, hoje está em 180 mil. Pronto. É disso que eu falo, tá? Infelizmente, José, a grande maioria não sabe. Infelizmente, muitos colegas também não sabem que os seus clientes não devem. E quando a gente procura ver, muitos dos clientes até que já começaram a pagar, que confessaram aquela dívida, que parcelaram, têm o direito de não pagar. Deixa eu contar pra vocês aqui. Eu recuperei nos últimos 5 anos, tá? Cerca de 3 faturamentos meus de ISS. 5 faturamentos de INSS. 1 faturamento de PIS e COFINS. De 1 mês de faturamento. Outro do Sistema S, que eu não sabia e nem meu contador sabia. E o curioso foi, o da prefeitura, ISS, quando saiu a notícia nacional, o procurador advogado, ele fez a ação. E no meio do caminho, eu fui jantar com um amigo meu, um cara que conheci lá em São Paulo, tornou-se amigo depois. Ele disse, mas tu paga INSS ainda? Sobre o que você paga o dentista, os 20%, você paga. Você não paga mais não, pai. Já tem súmula já. Eu volto, procuro o advogado da prefeitura, ele pesquisou e disse, rapaz, eu não conheço a matéria não, José. Aí eu falei com o advogado, disse, peraí, faço. Vou entrar com mandado de segurança. Disse, não quero mais segurança não. Se o outro estou pegando o indébito, eu quero a ação que chama ordinária, né? De repetição do indébito. Não sei o que, tal, coisa e tal. Não quero igual ao outro. É a mesma coisa, no princípio, né? A ação ordinária ela é mais cara, né? E mais demorada. Aí, nesse período, ela vai para meus concorrentes, que ela também advoga para meus concorrentes. Fizeram como ela sugeriu, né? Entendeu? Aí ela pega a decisão deles e entra com a minha depois. A procuradoria nem recorreu, como é que chama? Nem fez a defesa, porque já nem contestou. Nem contestou.
Tá certo? Nem contestou, disse, não, de acordo tal, aí foi para a quinta região, porque vai de ofício, né? Sim. Mais em menos de um ano, comecei a compensar o INSS. E, recentemente, eu fiz a de CMS, que você que é empresário pode estar pagando aí sobre 5% sobre a folha, pode pagar sobre 20 salários. Tô pagando sobre 20 salários. Caiu? Caiu. Semana Pode mais não? passada, eu acho, houve uma decisão já desfavorável. Tá vendo? Todo dia muda? Exatamente. Isso era uma tese que vinha ganhando muita força, né? Que você era obrigado, uma lei lá, acho que de 76. Aí vamos cobrar retroativo, vamos? Aí, Eu tô lascado agora. se você não vinha pagando por uma liminar, provavelmente essa liminar vai ser cassada e você... Não, mas eu compenso, eu concreto para compensar, tá? E o do ICMS, do IN, análogo ao que aconteceu com o ICMS, que é o PIS e COFINS. Isso. Aí Também. são muitas teses que provavelmente vão ter sucesso, né? Enfim. Porque segue a mesma linha de pensamento. Aquele imposto está inserido na base de cálculo. Inclusive, hoje existe uma tese... Você paga imposto do dinheiro que não é seu. Exato, você paga um imposto sobre o imposto. É. Inclusive, existe uma tese do PIS e COFINS sobre o PIS e COFINS, né? Então. Que ele não deve incidir sobre a própria base. Bom, já estamos aqui há quase 1 hora. Quanto tempo, Juan? 1 hora. 1 hora. Eu sou bom de hora, né? E assim, queria pegar esse tempo final para 2 coisas. Primeiro, que conselho vocês dão para quem é do lucro real? Para quem é do simples? Para quem é do presumido? Tem alguma orientação final para passar para cada um desses? Quais os cuidados principais que deve ter? Ou é mais a preocupação em quem é do meio ali, do simples, esses gestores? Tem quem estava, digamos assim, com o pescoço mais à vista. Eu começo ou você? Fica à vontade. Pelos mais velhos. Sabe por mim. Eu sugiro, recomendo um conselho único. Vou puxar por um título de uma palestra que tive que fazer na Associação Comercial. Minha empresa, minha vida. Eu, MEI, ou eu, lucro real, devo tratar a minha empresa como um pai trata um filho. E exaustivamente conhecer a legislação da minha empresa. Porque o Estado brasileiro, a partir do avanço tecnológico da escrituração pública digital, está com a vida da empresa ao seu dispor. Tanto faz o MEI quanto o lucro real. O Estado tem aquilo na mão. Se você não conhece a sua legislação, não seja empresário, vá cuidar de outra coisa. Porque você está sendo acompanhado. E não adianta alegar a surpresa. Nós estamos agora na Paraíba com uma oportunidade fantástica de acompanhamento eletrônico de estoques e de controle de PIX e de transações eletrônicas. E a comunidade contribuinte do ICMS até parece que não quer reconhecer que haja esse monitoramento. Olha, gente, um pagamento hoje no PIX, através de uma bandeira dessa, um banco digital, uma fintech, seja por onde for, quando o pagamento se dá, a informação está chegando instantaneamente no banco de dados da Cefaz. Em determinadas circunstâncias, está indo também para a gaveta de hospedagem do estabelecimento. Então, as transações eletrônicas e financeiras eletrônicas e os controles eletrônicos de estoque deixam a sua empresa, pode ser MEI, CIMEI, simples, lucro presumido real, na mão do Estado. Ou seja, está cada dia mais digital, está cada dia mais transparente. Os olhos estão cada dia mais forte em cima de qualquer um. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente fala assim, não é que não tem que pagar imposto, tem que pagar sim, mas tem que pagar o que é justo, aquilo que você produz, porque você pode ser pego. Às vezes, até mesmo, me manda um Pix aí, o cara manda um Pix que não é da operação e passa pela empresa, o desconhecimento leva isso, às vezes, você vai ser tributado de uma coisa que você não faturou.
Entendeu? Então, assim... Você misturar as personalidades, né? Você Isso. misturar a pessoa física Com com a pessoa jurídica, jurídica. isso acontece muito. E como contador, que conselho final deixa aí para todo mundo? Josué, se cerque de bons profissionais. Procure saber do seu negócio. Prospecte informação. Tente ter o máximo de informação possível sobre o seu negócio. E se cerque de bons profissionais. Tenha um bom acompanhamento contábil. Tenha um bom acompanhamento jurídico. Porque existem muitas formas de tributação, existem muitas benesses, existem, enfim, MEI, Simples Nacional, mas não existe uma fórmula que diga, não, sempre vai ser melhor esse, sempre vai ser melhor esse. Para cada caso é necessário um estudo, ver a viabilidade, aquele tipo de operação, aquele tipo de comércio que você faz, às vezes... Você tem uma benese aqui, tem outra aqui que acaba tornando o Simples Nacional não tão atrativo como um lucro presumido, um lucro real, né? Ao nível de organização que você tem, o próprio colega do restaurante Terra... Alma de Gato. Alma de Terra, Alma de Gato. Agora ali. vamos falar o nome correto agora. É o restaurante Alma Terra. Uma delícia lá, comida assim é espetacular, tá? Agora mesmo a gente está vendo uma mudança que se diz ilegal. Teve uma benese para os segmentos de eventos, que era o PES, né? E que, como restaurantes no estado da Paraíba têm um benefício fiscal de ICMS, acaba se tornando, em alguns casos, repito, é sempre necessário um estudo, mas viável você sair do Simples e estar no lucro presumido. E agora foi cortado isso, né? Que se diz de forma indevida. Esse é o problema. Você não sabe quando que dia tá, se vai chover, fazer só. Outra coisa que acontece é o seguinte: você abre uma empresa, tá certo? E no meio do caminho os caras mudam a regra do jogo. Esse é o maior problema, sabe? Você tem lá, eu fiz mistura de custo, quanto é funcionário, de aluguel, de comunicação, quanto eu vou gastar. Aí muda a regra do jogo no meio do caminho. Esse é o mais difícil, o mais complicado. Uma coisa vai para um lado, enfim. E você... O empresário precisa, tomando a sua palavra, precisa ir ao VAR. O empresário não pode jogar 45 minutos e deixar para se conhecer quando o juiz apitar. A cada lance duvidoso, ele tem que consultar um bom contador. O VAR. Consulta Por o VAR. sinal, deixa aí seu contato aí, quem quiser contactar com você, qual o seu telefone, Instagram? Rodrigo Belo, contador, telefone DDD 83 98847 9802. E eu costumo dizer, José, quando eu estou conversando com colegas empresários, tudo, e eu acho que isso é consenso, nenhum empresário acha ruim pagar o imposto. Na realidade, o que o empresário não gosta é da insegurança. Porque eu pago esse imposto hoje pensando que estou pagando certo, embora a carga seja abusiva e todo mundo concorda com isso. Mas amanhã eu tenho outra Menos carga. nosso presidente, né? Ele disse que... Mas ele só gosta de ficar reclamando. O empresário não trabalha, né? E reclama que paga, né? Então, mas vamos lá. Queria que ele fosse empreender um dia na vida dele para ele ver como é fácil. Mas melhor a gente não seguir por isso. Eu não vejo o empresário reclamando de fato em pagar o imposto. O problema é a insegurança. Você paga hoje pensando que está com tudo certo, amanhã recebe um auto de infração e você se vê, às vezes, em vias de uma dívida ativa, uma ação. Então, espero que com essa reforma que começou, né, um pouco sombria, uma reforma que não trouxe clareza, mas espero que agora que começaram a ver os destaques e fazer as medidas provisórias, que traga clareza, que isso realmente traga um ambiente de negócio favorável, traga segurança, até para trazer investimento, né? Que a regra seja clara para todo mundo jogar e ninguém ser pego de surpresa. Dá outro podcast, que o assunto aqui é grande, sabe? Não dá para terminar aqui no dia, não, certo? Mas é o seguinte, eu vou fazer um contraponto a você aí. Eu não reclamo, não, mas eu vou passar a reclamar, sabe? Eu vou dizer por quê, tá certo? Tá na Constituição, né? Saúde, saúde, principalmente, é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, plano de saúde no Brasil não dá para existir. A minha área de odontologia não dá para existir, né? Então, assim, o que acontece é que para receberem,
O aparato é nota 10. Agora, para devolver para a sociedade, quando você vê a utilização, eu falo nesse sentido. Então, você tem razão. Realmente, pagar faz parte do jogo. O que eu sempre digo é o seguinte: empreender é como você dar um mergulho numa piscina. Se você não botar água antes, você vai se arrebentar. Então, conhecer o que vocês trouxeram aqui hoje, conhecer da gestão de pessoa, conhecer de marketing, de vendas. Então, outros profissionais falar aqui hoje foi aspectos legais do ponto de vista contábil e jurídico, mas tem muito mais coisa que você tem que se preocupar para empreender. Então, se você prepara bem o ambiente, vale a pena você dar esse mergulho. Mas se você dá um mergulho sem conhecer, pelo menos conhecer quem conhece, né? Como você falou, né? Tenha bons profissionais. Se eu tenho um bom advogado, não precisa ser advogado, você saber procurar um bom advogado, procurar um bom contador. Como já dizia meu pai, né? Na vida você não precisa saber. Basta ter o telefone de quem sabe, tá certo? Verdade. E para finalizar, que mensagem vocês deixam aí, se você pudesse voltar no tempo aí e refazer sua vida em um determinado momento, o que você faria de diferente? Essa é a pergunta final. O que você faria diferente? Porque é um conselho para os mais jovens que ainda não andaram o que nós já andamos. Então, o cara que está estudando, ou o cara que terminou agora, pegou sua AB, ou você faria tudo do mesmo jeito. Enfim, o que você faria se pudesse voltar no tempo? A vida não tem um ensaio e uma vida, é uma só. Então, se pudermos contribuir aí com quem está vindo, é importante para as pessoas. Nós deixamos aí algo que possa ajudar. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria com disposição de ser legislador, de ir para as câmaras de vereador, para o parlamento, para criar a seguinte lei: só pode se inscrever para empreender no meu estado brasileiro quem tiver aulas de ensinamento sobre gestão de empresa. A propósito, agradecendo o convite de ter vindo aqui, quero fazer um pedido. Leve Bússola do Gestor para Campina Grande. Estimule o campinense a falar entre si sobre gestão empresarial. Campina está lerda, lenta, devagar. Um evento em Campina Grande, para a gente sensibilizar os interessados, é preciso muita força. Se Bússola do Saber, Bússola do Gestor, chegar a Campina Grande, aquilo que a gente tem mostrado, eu sou um admirador seu e reproduzo o seu trabalho nas nossas mídias. Se nós tivermos alguém com esse perfil para provocar o campinense a estudar empresa, nós seríamos bem melhor, com certeza. Convite aceito, agradeço mais suas palavras e vamos fazer sim um evento em Campina Grande em breve. Gostei do desafio e eu adoro desafio, tá certo? Fiz agora recentemente, sábado, fiz um trabalho com o pessoal da FAP. Passei o dia todo com acho que uns 30 gestores da FAP, foi muito bacana e assim, foi bom também poder dar a minha contribuição, essa parte faço voluntariamente com toda a alegria, porque assim, eu sempre acredito que nós que já tivemos a oportunidade de estudar, é uma forma de devolver um pouco aquilo que Deus nos deu, sabe? E conhecimento é algo que você divide e ele se multiplica. Você aprende mais quando está ensinando do que quando você está aprendendo. E você, que mensagem final você deixa para a gente aqui? Eu não penso em voltar no tempo, mas deixar Hoje a gente trabalha com muita gente jovem e deixar um conselho de quem ainda está aprendendo. Como respeita os cabelos brancos, respeita a experiência, a vivência de quem é mais velho. Felizmente, hoje a gente vive num mundo que o pessoal pensa que sabe demais. O pessoal nem saiu do leite ainda, vamos dizer assim, e já acha que sabe do mundo, da vida, e acaba quebrando a cara. Respeita o cabelo branco, respeita a experiência de que uma pessoa que passou aí 35 anos trabalhando no FIS, tem mais de uma década de advocacia, com tantos outros colegas que tem aqui também, contadores, tudo. Para um pouquinho, escuta, pensa e analisa que vale a pena. Gente, eu ficaria conversando com vocês aqui mais umas 3 horas, sabe? Se botasse aqui uma cervejinha, aí que é mais tarde mesmo, tá certo? Mas assim, para mim é sempre uma alegria muito grande
Nós trazemos aqui alguns que vêm mais para inspirar, contar história empreendedora, e eu sempre faço esse contraponto, tá? Porque não adianta você voar se você não sabe onde você vai pousar. O Ícaro fez isso, né? O sonho de Ícaro, né? Para quem não sabe, na mitologia grega, que ele está preso e ele constrói, né, as asas para sair. O pai dele deu voe, o cabelo branco do pai, voe o suficiente para sair da prisão. E ele deu, vou dar um rolê, que eu estou jovem, né? Vai dar um rolê, chega perto do sol lá, derrete a cera e ele cai. Então, acontece muito isso. O sonho de Ícaro, hoje em dia, com essa juventude, eu tenho não só... estou, inclusive, com um projeto, vai ter um podcast em breve aqui, nós vamos pegar aquele jovem que está saindo da faculdade para trazer esses cabelos brancos e tentar mostrar para eles. Não também assim tosando, né? Porque tem muita gente boa e devemos aproveitar, mas como fazer esse casamento. Porque quando a gente conversa com eles, eles querem tudo fast food, tudo para ontem, e a natureza não dá salto. Tem coisa que você tem que passar. Respeitar o processo, né? Tem uma menina, uma passagem bem bacana, eu finalizo com ela aqui, de Cortella, né? Que ele vai falar com a filha dele, advogada, e ela vai falar com o ministro, né? E ela liga para ele, papai, como é que eu faço para ter tanta tranquilidade, falar com o ministro com a sua mesma sabedoria, a sua capacidade? Ele diz, filha, espere 30 anos que você consegue. Guardadas as devidas proporções, eu fiz isso com minha filha, tá? Minha filha resolveu empreender agora também, tá? E eu tô deixando, acompanhando, deixa ela. E disse, papai, como é que eu faço para ter tanto network como você tem? Aí eu disse, espere 30 anos, que você vai conseguir, né? Porque assim, hoje, graças a Deus, assim, eu entro em vários locais, mas eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, tenho 53, são 40, aí o cara chega já quer sentar na janela, não é assim, gente. Então, muito boa a sua colaboração aí, nesse quesito aí de que essa juventude precisa aprender, como eu sempre digo, a amassar barro, ir para a trincheira, passar, porque assim, e na outra ponta nós estamos vendo o que aí? Uma grande quantidade de jovens cometendo suicídio. Existe um mundo aqui que não é real, tá certo? Que não é real, que é o mundo das redes sociais, tá certo? E eles querem aquilo ali. Aquilo não tem como conseguir e aí cai as doenças aí do mundo, tá? Gente, quero agradecer demais aí a participação de vocês. Com certeza foi muito esclarecedor. Vamos continuar o papo, vamos fazer sim um evento em Campina Grande, vamos conversar sobre isso. Teremos agora no dia 3 esse evento sobre a tributação, estão convidados a participar. Mas vamos ver como é que a gente pode ajudar. Esse projeto mesmo aí para os jovens aí de 19 a 22 anos, está saindo da faculdade para ensinar um pouco sobre como empreender, como conhecer o que vocês falaram. Vou convidar vocês aí em algum momento para trazer essa contribuição, porque eu acho que todos nós temos que ter uma preocupação. Se queremos um mundo melhor, nós temos que fazer a nossa parte, temos que contribuir, construir, tá certo? E aí, cada um faz aquilo que pode, certo? Amigo, muito obrigado aí. Prazer enorme, sempre. Tá certo? Uma boa noite. Foi um prazer enorme. Parabéns aí, aniversário. É a primeira vez que eu faço um podcast com aniversariante. É um prazer muito grande. Obrigado, tá Josué. Saber que você deixou tudo lá para o jantar, estava esperando, para se deslocar, para vir aqui gravar conosco aqui, tá? Mas é um prazer poder conversar e dividir um pouquinho do nosso conhecimento com quem vai acompanhar aí nas redes, né? Este é o objetivo do nosso projeto. E você que nos acompanhou até aqui, comenta, compartilha. Se você viu que sabe mais do que o que foi passado aqui, parabéns, significa que você tem um referencial comparativo. Mas se aqui ajudou a você em alguma coisa, valeu a pena o nosso esforço para levar para vocês esse conhecimento. A bússola do gestor, o próprio nome já diz, é uma bússola, é orientar você a seguir um caminho, a trilhar um caminho e não cometer erros que você pode evitar. Os erros fazem parte da trajetória e aprendemos com eles, mas se pudermos aprender com os erros dos outros, é muito melhor ainda. Valeu, pessoal!